A paz do Senhor, irmãs. Eu quero começar o nosso vídeo de hoje, antes da nossa aula. Vamos fazer então o sorteio do nosso livro, né? Coloquei aqui nesse vidrinho para as irmãs que participaram. Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar. Eu tô aqui com a Esther tá ali, dá um oi, Esther. Oi, mistura bem. Tá misturando bem, todos que participaram. Vamos lá. Vamos ver quem ganhou. Você quer pegar aí? Vou pegar. Esther vai pegar. Aí, leia aí. Quem foi Quem a ganhou. ganhadora do nosso livro? Ah, a Rose. A Rose! E ela ganhou, falei pra ela que eu ia colocar no sorteio e coloquei mesmo. Então, assim, Rose, tem uns grifos que eu deixei de propósito, de quando eu li, alguns pontos que destacaram pra mim. De repente pode ser até bênção pra você. Pensei em apagar, mas falei, não, vou deixar pra ela ver o que ela acha. Então, a Rose ganhou, participou. Quero agradecer todas as irmãs que participaram. Foi muito bom ouvir vocês, né? Cada uma de vocês que se esforçaram e participaram. O intuito nem era só fazer o sorteio do livro, mas ouvir um pouquinho vocês. Com mais detalhes, né? E foi muito gratificante saber que Deus está movendo assim, que o propósito todo tem se cumprido, de alcançar o coração das irmãs com o estudo da palavra, fazendo as irmãs se aproximarem mais de Deus. Isso é o maior dos propósitos, né? Fazer com que as irmãs se aproximem mais de Deus. E isso não é uma tarefa minha. Isso é uma tarefa de Deus, só Ele pode fazer isso. E quando confirma que Ele está fazendo isso é muito bom para o nosso coração. A gente está vendo que o nosso trabalho não é em vão. Então, obrigada a todas que participaram. Esse livro é facinho de encontrar, quem tiver interesse nele também não é caro, eu posso estar falando para vocês o nome direitinho, tá? Então, muito obrigada. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu achei por certo dividir essa aula, esse capítulo, porque ele é muito grande e a gente não vai conseguir aproveitar ele tão bem se a gente falar tudo numa aula só. Então a gente vai falar metade hoje, que o tema da nossa aula de hoje é apareça no encontro. Então o assunto todo da aula de hoje vai ser sobre esse encontro. Dentro desse encontro tem a parte da oração. Então a parte da oração é onde a gente vai estudar com detalhes na próxima aula, falando do restante do capítulo, dividir quase assim ao meio mesmo. Então, porque se você for ver mais lá na frente, tem os tipos de oração. É sobre esses tipos de oração que a gente fala na próxima aula. Agora, na aula de hoje, a partir da página 89, a gente vai falar um pouco sobre o encontro. Esse encontro que Deus almeja, espera que a gente tenha com Ele todos os dias. Então, hoje a gente vai falar sobre esse encontro. E eu achei muito incrível. Depois de todo um trabalhar de Deus, naqueles 11 capítulos que a gente estudou, sobre trabalhar em nós essas características da nossa natureza, né? Que Ele quis tanto remoer aí, que Ele quis tanto revirar para poder trabalhar, colocar, apontar aquilo em nós que estava tão errado em alguns pontos, para que a gente se analisasse e fosse até ele para melhorar. Agora ele vem com outro aspecto no estudo, porque eu sei que Deus ele direciona todas as coisas. Ele inspirou os homens a escreverem a Bíblia. Ele inspirou as autoras a escrever esse livro e ele nos leva a estudar e aprender com isso. Então, vamos falar sobre esse encontro hoje, tá certo? Nosso versículo de hoje, para abrir o nosso estudo, está no Salmo 42:1. Mas antes de tudo isso, vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus? A gente começou sem fazer a nossa oração. E nada a gente pode fazer sem a direção dele, né? Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai querido, por todas as irmãs que participaram, Senhor, ali nos áudios, que colocaram um pouquinho do coração ali para compartilhar umas com as outras. Aquelas que não puderam por algum motivo, que o Senhor as abençoe também.
Ó Deus, Pai querido, eu te agradeço por esse livro, eu te agradeço por tantas coisas que o Senhor está fazendo. Eu te agradeço por o Senhor ter nos sustentado até aqui, e a gente pode dizer com todo o nosso coração, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. A aula de hoje eu peço que o Senhor nos ajude também, que o Senhor venha mover no coração das irmãs que estão assistindo, que o Senhor venha mover na vida delas, ó Pai, grandemente, grandemente, que o Senhor venha estar abençoando, Deus, nosso estudo de hoje. Eu agradeço, Pai querido, amém. Então eu quero ler na minha Bíblia esse versículo, que está no Salmo 42, o versículo 1. Ele muda um pouco a linguagem. Ele fala assim, ó: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então a palavra anseio. Aqui nessa versão, do nosso livro, ele tem uma outra linguagem. Se eu não me engano, essa linguagem é Ferreira a corrigida. Fala assim, ó: como suspira a corça. Então aqui na minha diz como anseia. E aqui como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Antes da gente estudar um pouquinho sobre esse suspirar, sobre esse anseio, eu quero ler um comentário que tem nessa minha Bíblia aqui pequenininha. Eu estava fazendo a pesquisa e eu achei muito interessante. Fala assim, ó: vivemos num país tropical onde a água é tão abundante que somente quando há algum tipo de racionamento por escassez de chuva ou qualquer outro motivo é que nos damos conta de como precisamos dela. A experiência de Davi, aqui no caso é o salmista que escreveu, né? Porque aqui fala assim, ó: para o mestre de música, um poema dos coraitas. Então, aqui não diz exatamente Davi. Supõe-se que foi Davi. Então, diz assim, ó: a experiência era bem diferente da nossa. Eles viviam numa região árida e sabia muito bem o valor da água. O salmista vivenciou a aridez do deserto, por isso escolheu usar a figura das águas correntes como comparação para a presença de Deus. Pouca de nós sabemos o que significa ter esse tipo de anseio por Deus. Então, assim, a gente não consegue dimensionar o quão importante a água é num país como eles viveram. Então, a gente tem que observar para quem a Bíblia foi escrita. E nós aqui, com tanta abundância de água, a gente não tem tanta noção, né, dessa necessidade. O deserto não é atraente, fugimos dele porque preferimos paisagens mais amenas, mas é no deserto, na sequidão, que realmente desejamos Deus. Nada mais importa, ele nos basta. Neste salmo fica evidente que o salmista passava pelo deserto, estava em profunda aflição, sua alma estava batida, porém, foi em meio a essa angústia que ele mais ansiou por Deus. Se a aflição gerar em nós tamanha sede de Deus, que nossa oração seja: Senhor, seja o deserto me aproximar de ti, quero passar por ele. Que lindo que é essa reflexão, né? Da importância da água. Então a gente lê esse versículo de uma forma diferente, né? Vamos ler de novo? Fala assim, ó: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E aqui fala suspira. Então, suspirar é espremir por meio de suspiros. Suspiro significa introduzir, inspirar profunda e lentamente até os pulmões. Eu suspiro, então eu anseio, né? Anseio é um desejo intenso por alguma coisa ou alguém. E ainda tem uma outra versão que eu não tenho aqui que fala assim, que a corça brama. Então ela
dá um brado, vamos dizer assim. Ela solta a voz. Então, são várias versões. Ou seja, com grande expressão, como um bramido, ou seja, por um grande anseio, uma vontade, ou por um suspiro, que é uma necessidade da presença de Deus. É esse o propósito desse versículo. E é nesse propósito desse encontro que o Senhor nos convida hoje, apareça no encontro, que Ele nos chama. Ele te chama, Ele me chama. Ele fala assim, ó. Antes de nos aprofundarmos nesse tema, pegue um papel e caneta e seja sincera com você mesma. Responda algumas perguntas. Você tem fugido de Deus? Tem sentido culpa, tristeza, insatisfação, rejeição, vergonha, medo, frustração e injustiça? Tem dominado seu pensamento? Você tem se sentido inferior a outras mulheres, a outras pessoas? Tem se comparado muito com as outras pessoas? Todas essas questões, elas fazem uma coisa dentro da gente como se a gente não fosse merecedora de se aproximar do Senhor, de estar merecendo esse encontro, prontas para esse encontro. E o Senhor nos convida a ir como nós estamos. O que Deus espera é um coração quebrantado, sincero. Então, se nós estamos assim, às vezes até com bronca de Deus, triste com o Senhor por uma situação, a gente às vezes fica, porque às vezes ele demora para responder, quantas vezes a gente se pega perguntando por que o Senhor permitiu, por que o Senhor está demorando, então a gente fica meio triste com Deus, até de mal às vezes, muita gente fica, né? Então não importa como que o Senhor te encontre nesse momento do encontro, o importante é ir por encontro com o Senhor. E aí ele fala assim, continuando: ainda que alguma das respostas acima possa ter mexido com você de alguma forma, gostaríamos de deixar claro uma coisa: você é exatamente como Deus sonhou. Ele desenhou você do jeitinho que ele projetou. Você é a menina dos olhos de Deus. Quando qualquer pensamento destrutivo surgir, abra sua Bíblia e medite. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconda-me à sombra das tuas asas. Você não precisa fugir, porque o seu lugar é nos braços de quem mais deseja o seu abraço. Deus, o seu Criador. Deus, ele conhece você mais do que você mesma. Aqui, seguindo aqui a nossa leitura, aqui ele sugere, a autora sugere o Salmo 139, 23, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra sondar-me significa investigar, examinar. O Senhor nos examina, nos investiga. Ele sabe mais do que a gente onde ele tem que trabalhar, onde ele tem que esperar. Então ele sabe até onde a gente consegue chegar, aonde a gente precisa chegar. E percebe que o livro agora ele te leva para uma coisa mais profunda? Ele te leva para um caminho mais profundo. Ali, em todo o livro, parecia que eles estavam que nem uma cebola, né? Vai tirando até chegar no miolo. O livro foi tratando das partes externas. Agora o Senhor vai abrindo até chegar no miolo, nos levando para o interior, para aquela coisa mais profunda da intimidade com Ele. Então ele nos sonda, ele nos conhece e ele sabe. Se achegue a Deus, não importa a situação que você esteja, como todas as perguntas que foram feitas aqui. Se achegue a Ele, né? Então ele fala assim, ó: por que você teria motivos para continuar fugindo? Deus conhece o seu coração e todos os seus pensamentos. Você quer mudar? Quer dar o primeiro passo?
Então siga o caminho para você se libertar de todos esses sentimentos destrutivos e enganadores. Esse caminho é a oração. A oração, muito se fala da oração, mas orar mesmo é uma coisa diferente, né? É a prática. O que é orar? Orar é conversar com Deus, é contar tudo para Ele e tornar isso a prática do seu dia a dia e que mudará a sua vida. O caminho para a mudança é ter uma vida de oração, para contemplá-lo e adorá-lo. Acredite, isso vai mudar muito a sua história com Deus. Agora, o que é contemplá-lo e adorá-lo? Na oração, você faz essas duas coisas. Contemplar significa fixar os olhos com admiração. Na oração, você fixa o teu olhar, todo os teus seus sentidos numa pessoa com admiração. Você admira o seu Deus com tudo que ele é. Você também tem a adoração. Adorar é quando você se rende a ele. Então você adora e se desarma. Você adora esse Deus com toda a grandeza que ele é, né, com toda a admiração, e se desarma. Sem chegar para Deus contando suas razões, assim, no sentido de se defender, né? Porque a Bíblia fala que a gente deve chegar a Deus falando das nossas razões em situação de injustiça, em algumas situações. Mas existem momentos, e para esse tipo de oração que Deus nos chama hoje, é uma oração de se render, de se despir, vamos dizer assim, né? De se lançar. É outra coisa. E ele, continuando aqui, ele fala assim, ó: todos os dias você tem separado um tempo só para Deus? Tem dado prioridade a Ele? Fala bem sincero no seu coração. Tem tido um tempo exclusivo com Ele? Exclusivo quando só há você e Deus? Sem nenhuma distração? Com a mente focada somente nesse encontro de amor e nesse abraço carinhoso? Como que tá? Tenha o hábito de separar um tempo exclusivo com Deus. De parar de fazer tudo o que está fazendo para esse encontro. Sabe aquela coisa de é tão bom estar com Ele que você não vê a hora de parar? Não aquela coisa que é com peso, mas você não vê a hora de parar, que você está acostumado que quando você não faz, sente falta. É assim que o Senhor quer. Deus deseja ter um momento a sós com você. Ele deseja mais do que tudo. Então, que tal encontros diários com Ele? Acredite, Ele está esperando por você no horário e no lugar que você escolher para o encontro. Para isso, você precisará organizar seu dia e sua programação diária. Eu tenho um testemunho rapidíssimo para contar disso. De quando eu me converti, toda virada do ano, eu passo orando. Então, se eu não passo orando, falta sim, eu fico acabada. Para mim é muito importante. Eu gosto, amo passar minha virada do ano com o Senhor. Eu me fecho em algum lugar ou oro com os irmãos na igreja, mas não dá para passar em outro lugar. É uma coisa que eu aprendi desde quando eu me converti, há mais de 20 anos. Então, quando eu, na virada do ano, tá lá, os fogos começam, que eu vou para o Senhor em oração, Ele está me esperando. É uma presença tão grandiosa que Ele está lá esperando para a gente terminar aquele ano, fazendo um balanço do que a gente viveu, eu e Ele, e do que a gente vai viver para o próximo ano. Então é algo extraordinário. E eu creio que não é diferente na nossa vida diária, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para um relacionamento. Então é isso que Ele espera de nós. Continuando aqui, na página 91. Aqui ela dá umas dicas que eu achei demais.
Você deve escolher o melhor momento. Então prepare uma caixa bem bonita. Eu vou fazer a minha, porque quando eu li eu amei essa dica. Com a sua Bíblia, um caderno de oração e uma caneta. No caderno de oração, você listará todos os assuntos que você precisa resolver com Deus. Liste tudo o que precisar agradecer a Deus. Todos os sentimentos destrutivos que consomem a sua paz. O que você gostaria que Deus fizesse na sua vida. Lembre-se que Deus certamente responderá o que você precisa e não o que você deseja. Aí ele vem falando aqui, eu não vou ler tudo, mas você vê como que ele te dá, como que a autora dá as diretrizes aqui para você fazer sua caixinha e ter lá o seu material. Aí ela fala assim, ó, coloque tudo isso na sua caixa, deixe essa caixa linda sempre à vista, em um lugar onde você consiga visualizar durante o dia. Assim, todas as vezes que você olhar para ela, você se lembrará do seu encontro. E aí você vai lembrar das coisas que você falou e do que você vai falar no outro dia. E eu vou fazer essa experiência como lição de casa e eu espero que você faça também. Faça a sua caixa e vamos ver o que acontece. Aí ela continua aqui, ó. Seja sincera consigo mesma, sempre separando o horário e o lugar aonde forem mais tranquilos para o seu encontro com Deus. O lugar deve ser estrategicamente escolhido para o seu encontro com Deus, seja um momento exclusivo dele e seu. E ela ressaltou com letra grande aqui. No Brasil, a gente, quando quer ressaltar uma palavra, a gente escreve em letra grande. Né? Na Bíblia, quando fala 2 vezes, quando repete, porque eles querem que a gente preste atenção. Aqui fala assim também no final. Esse encontro diário com Deus será singular se você escolher um local sem distrações, o mais aconchegante, o mais silencioso e onde não haja ruídos externos. Sim, o máximo que você conseguir de horário e local na sua casa para você ter esses momentos. Também invoque muito o nome do Senhor para que os ruídos internos acabem. E eu lembrava de mim. Quantas vezes eu tô lendo a Bíblia, eu lendo alguma coisa, mas a minha mente foi longe. Aí eu pego e vejo que eu li um monte e eu nem prestei atenção. Eu volto e leio de novo. Porque dentro da gente, às vezes, está um agito, né? Então, naquele momento, os ruídos, tanto externos quanto internos, que o Senhor venha dar essa paz. Para a gente focar só nele. Não leve celular para esse encontro. Tire da sua frente. Você pode começar com pequenos momentos, depois esses períodos vão aumentando. Dê prioridade do seu tempo a Deus, perseverando nesse mesmo hábito todos os dias. Dê prioridade do seu tempo a Deus, perseverando nesse hábito, mesmo nos dias em que você não queira. Quem assistiu o meu vídeo da Esther naquele Dicas Devocionais, a gente falou muito disso. Sobre a gente ficar firme no propósito, na disciplina, mesmo que a gente não queira. Com isso, aqui onde eu grifei. Você sentirá prazer nesses encontros e assim o tempo desse encontro irá aumentar gradativamente. Com isso, durante todo o dia você irá manter uma doce e constante conversa com Deus. Você vai ficar tão sensível à voz de Deus que vocês vão estar se falando durante todo o dia. Ele vai falar com você nas canções, nos louvores, pregações que você vai ouvir e você vai estar falando com ele e vai ficar muito sensível para você. Vai ser muito bom. Nenhum assunto é pequeno demais que não mereça oração. Então, tudo que você for fazer, faça em oração. Até chegar um ponto que às vezes eu me pego indo no mercado falando, Deus, me ajuda a encontrar as boas ofertas, Senhor, me ajuda, seja comigo lá no mercado, Deus me livra do mal. E assim, já vai acontecendo naturalmente. Então, aqui pra gente terminar, fala assim, ó, você deve estar se questionando, como é que eu vou ter uma vida de oração? Nem sei por onde começar. A resposta é: aprendemos a orar orando. Simplesmente comece e persevere. Escolha o horário mais prático, que seja mais tranquilo, para que você não falte a esse encontro diário, porque Deus estará lá esperando por você. Então, essa é a primeira parte do nosso estudo.
é aqui que eu quero encerrar. Porque na próxima aula a gente vai falar, então, desde que você já encontrou o lugar, já fez tudo isso, agora vem os tipos de oração. Ele vem falando sobre as petições, intercessões e ações de graça. E aí no final ele dá, ele não, né? A autora dá um versículo para a gente estar meditando um pouco. E eu quero então agradecer a Deus, né? Por essa metade do nosso capítulo. Eu espero que tenha sido uma grande bênção para você. Separe aí a sua caixinha, prepare a sua caixinha com o seu material e para você estar andando com ela, indo para o seu cantinho. Eu agradeço a Deus pela sua vida, que ficou até agora. Esther, como está o tempo? Já deu. Já deu o tempo. Então, vamos orar brevemente. Agora, nesse aqui não tem oração para a gente seguir. Então, eu vou fazer mais uma oração da gente mesmo, tá? Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Eu espero, Senhor, que nós tenhamos esses encontros com o Senhor, sabendo que o Senhor espera ansiosamente, Pai, pela nossa visita. Assim como na viração do dia que o Senhor ia ao jardim falar com Adão. Oh, Senhor, faça desses momentos na nossa vida também. Que a gente possa suspirar, Senhor, como a corça anseia pelas águas. Assim nós possamos ansiar pela Tua santa presença, Pai. Nos dá, Senhor, esse anseio, nos dá essa fome, sede do Senhor, Pai. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Teu precioso Filho, Jesus. Amém, amém, irmãs. Que a paz do Senhor.